Olha só que ideia interessante. Será que a verdade divina foi entregue de uma vez só, prontinha e imutável? Para quem se aprofunda nos textos espíritas, a resposta é não. Na verdade, a proposta ali é outra, bem diferente. A de uma revelação que acontece aos poucos, sabe? Como se fosse uma grande história contada em 3 atos. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. Pensa comigo um pouco. E se as grandes religiões que a gente conhece não fossem coisas totalmente separadas? E se elas fossem, na verdade, capítulos de um único livro, de uma mesma história? Essa ideia de que existe um plano maior, contínuo, por trás de tudo, é o ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Ok, mas para a gente entender como essa história se conecta, a gente precisa primeiro falar de um princípio que é a base de tudo, sabe? Segundo essas fontes, é algo que governa não só o universo, mas principalmente a nossa evolução moral, a evolução espiritual da humanidade. É o que chamam de lei do progresso. Então, o que seria essa lei do progresso, afinal? Pensa nela como se fosse o motor da nossa história espiritual. A ideia é que a humanidade nunca fica parada, ela está sempre em movimento, sempre avançando. E o mais interessante é que as revelações divinas, as grandes verdades, não chegam de qualquer jeito. Elas são calibradas, entregues no momento certinho, quando a gente, como sociedade, já tem maturidade para entender. E como é que essa lei funciona na prática? Bom, de acordo com os textos, é como se fosse uma escada. Uma escada da revelação, com 3 degraus bem importantes. Cada um desses degraus é um grande marco, um momento em que a humanidade recebeu uma nova camada de conhecimento, sempre construindo em cima do que já existia. Vamos subir essa escada juntos para entender melhor? E o primeiro degrau, o primeiro degrau dessa escada nos leva lá atrás, para Moisés. A missão dele, segundo essa visão, não era entregar a verdade completa e final, de jeito nenhum. Era algo diferente, era lançar a fundação, sabe? Aquele alicerce, a base essencial onde tudo depois seria construído. Olha, para entender a lei de Moisés, o contexto é tudo. Não dá para analisar aquilo fora da época. A lei não surgiu do nada, sabe? Ela foi feita sob medida para povos que ainda estavam, digamos, engatinhando na moralidade. Por isso que ela usava rituais bem físicos, regras super rígidas. Era a forma de passar ideias espirituais para uma galera que era muito focada na matéria. Era o que funcionava naquela época. Mas o interessante é que, mesmo ali, a sementinha do que viria depois já estava plantada. Tem uma passagem que descreve isso de um jeito muito bonito. Diz que, mesmo sendo uma lei ainda básica, ela foi como um farol destinado a clarear a estrada. Pensa que legal, os 10 mandamentos foram aquela primeira grande luz, sabe? Apontando a direção para uma humanidade que estava só começando a sua caminhada. Então, beleza. Voltando para a nossa escada, o primeiro degrau está firmado. A fundação foi lançada por Moisés. Mas claro, a construção não para por aí, né? Qual será o próximo degrau? E aí a gente sobe para o segundo degrau. E aqui a história continua com ninguém menos que Jesus. E olha que interessante essa perspectiva. Ele não veio para rasgar a lei antiga, para destruir o que Moisés fez. Ele veio para cumprir a lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele veio para construir em cima daquela fundação, levando a moral para um nível, muito mais alto, muito mais puro e espiritual. Aqui a coisa muda de figura. A missão fica muito mais interna, mais profunda. O foco deixa de ser só nas regras de fora e passa a ser na caridade, no amor, na fraternidade. O objetivo final que é descrito é gigantesco. Transformar a Terra num lugar onde espíritos mais evoluídos possam viver. É elevar o padrão moral de todo mundo. Pronto. Com isso, o segundo degrau da nossa escada está no lugar. Dá para ver claramente a progressão, né? A gente sai daquela lei mais rígida, mais externa de Moisés e vai para uma moral muito mais elevada, interna de Jesus. A estrutura está tomando forma, mas ainda está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. E é isso que nos leva para o terceiro e último ato dessa grande história. É a peça final, aquela que, segundo essa visão, vem para completar o quebra-cabeça. O Espiritismo, nesse contexto, não é apresentado como uma religião nova separada, mas sim como uma revelação que vem para explicar e fechar o ciclo, concluir a obra que Moisés começou e que Jesus continuou. Tem uma frase nesses textos que resume essa lógica toda de forma perfeita, olha só. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. É a imagem de uma linha reta, contínua, uma obra só, divina em 3 grandes fases, onde cada uma prepara o terreno para a próxima.
Tá, mas qual é o papel exato dessa terceira revelação, então? Os textos usam uma palavra forte. Dizem que ela é uma alavanca para o progresso da humanidade. Ela chega num momento da história em que a gente já estaria mais maduro para unir fé e razão, sabe? Para buscar um entendimento espiritual que não briga com a ciência. Pelo contrário, que a complementa. E aí está, a nossa escada agora completa. Primeiro degrau, Moisés. Segundo, Jesus. Terceiro, o Espiritismo. 3 estágios de uma única revelação. Cada um construído sobre o anterior. Cada um perfeito para o seu tempo e todos juntos formando uma coisa só. Coisa. É essa a visão que os textos apresentam. Mas beleza, qual é o objetivo final disso tudo? É só para a gente ter mais conhecimento? Não. O objetivo é transformação. O propósito dessa revelação final, segundo se diz, é ser o gatilho para uma revolução. Mas não é uma revolução qualquer. E aqui está o pulo do gato. A grande mudança que se espera não tem a ver com poder, com governo, com coisas materiais. É uma revolução interna. Uma que acontece dentro da consciência de cada um. É uma transformação do coração, da mente. E isso é muito legal, porque tira a gente daquela escala de grande história da humanidade e traz a coisa para um nível bem pessoal. A ideia aqui não é só ficar assistindo a história acontecer, mas fazer parte dela. Os textos falam de um verdadeiro chamado, um convite para que as pessoas se tornem apóstolos dessa nova era de progresso. E para quem fica pensando, mas o que eu posso fazer sozinho? Os textos trazem uma metáfora linda. Diz assim, cada pessoa é como um grãozinho de areia. Sozinho parece que não faz diferença, né? Mas, sem os grãos de areia, as montanhas simplesmente não existiriam. Ou seja, essa grande revolução moral é isso. É a soma de milhões de pequenas transformações individuais. E assim, a gente chega no final dessa análise com uma pergunta para a gente pensar. Se essa ideia de progresso é mesmo uma lei do universo, e se uma nova era moral realmente está começando, a pergunta que fica no ar é: qual é o nosso papel no meio disso tudo?